Bom dia! Tô aqui para dividir mais um pouquinho da minha leitura da Bíblia. Tô lendo Josué 12. Josué 12, Josué já tinha conquistado muitos reinos e havia muito ainda para conquistar, porém ele já era de idade avançada e o Senhor direciona ele a dividir as terras da terra prometida em 12, né? Então Josué dividiu as terras e deu por herança para cada um a sua porção. E a porção de Levi, o Senhor não deu terras à tribo de Levi, porque o Senhor era a própria herança da tribo de Levi. Antes de ler a Bíblia, também li o devocional de hoje, e o devocional falava sobre os nãos de Deus. Que às vezes a gente não entende os nãos do Senhor. E aí eu fiz a leitura da Bíblia e fala sobre o não, né, para com a tribo de Levi. Eu fico aqui a imaginar como que a tribo de Levi recebeu esse não, né? Porque obviamente eles também participaram de todas as batalhas. Participaram de forma não de ir dentro da luta, dentro da guerra, matar, né? Mas eles eram sacerdotes, eram pessoas que estavam em oração, estavam separados para estar próximo do Senhor, para direcionar um povo para fazer algo. E para aceitar o não do Senhor, a gente tem que estar muito conectado a Ele, para fazer totalmente sentido na nossa vida. Quantas vezes eu já recebi um não? Teve uma situação uma vez que eu participei de um processo seletivo numa empresa assim maravilhosa, uma multinacional fantástica. Meu desejo, meu sonho era trabalhar lá. E eu participei de vários processos, né, de várias etapas. E eu ia passando em cada etapa para se aproximava mais do tão esperado sim. E eu lembro que o Senhor ele não permitiu. Eu lembro que na última etapa eu fui reprovada. Eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Eu chorei muito porque a minha expectativa estava aqui. Não estava aqui não, estava aqui, tá lá pra cima. E eu recebi aquele não. Mas anterior a esse emprego que eu buscava, eu tinha passado por um outro, que eu passei por um processo difícil. E nesse processo difícil eu conheci uma outra pessoa. E eu lembro que ela, naquele dia que eu recebi o não, ela me ligou. Ela falou assim, hoje eu quero conversar com você, porque aconteceu uma situação. E se eu fosse explicar para qualquer outra pessoa, ela não ia entender. Mas como você viveu a mesma coisa que eu vivi, você entende o que eu estou passando. Então há processos que a gente precisa passar, não porque a gente vai receber uma premiação por aquilo, mas às vezes para entender o outro. E eu lembro que naquele dia eu tinha chorado muito e eu ouvi essa pessoa falar comigo. E eu falei, olha, eu fui reprovada, mas você tem um perfil. E essa pessoa ela passou no processo seletivo, naquela vaga que eu tinha recebido não. Então eu vejo que através da minha vida, através daquele não que Deus colocou para mim, foi para abençoar a outra vida. Se eu não tivesse aquele sentimento, se eu não tivesse entendido aquele não naquele momento, aquela pessoa não tinha sido abençoada. Então que eu venho entender os nãos de Deus na minha vida. E voltando para a leitura da palavra, há um trecho na mensagem de Josué que me chamou a atenção. Foram dois povos que Josué lutou contra esses povos
E eles não foram expulsos do contexto lá de Josué. Eles permaneceram na terra. Foi o povo de Gessur e o povo de Macateu. Gessur significa reduto e fortaleza. Macateu significa conquista e permanência. E Maacá, que também é uma palavra que me chamou a atenção, foi opressão. Hoje o meu sentimento, Hoje o meu sentimento no meu coração, da minha vida, é uma opressão que eu mesmo crio na minha cabeça. E o Senhor, Ele fala comigo hoje, E tenho certeza que vai falar com alguém. Toda a opressão que a gente vive, a gente tem que derramar aos pés do Senhor. Porque essa opressão às vezes vem de um não que nós ouvimos. De uma situação que não aconteceu. Uma situação que não vai acontecer. Mas ainda o nosso reduto e fortaleza é Jesus. É Jesus Cristo, é Deus em nossa vida. Que eu e você nos abrigamos no ladinho de Jesus, do ladinho de Deus. Porque quando a gente tiver o tempo da conquista, quando chegar o tempo do sim na nossa vida, quando a gente entender que tipo de herança que o Senhor tem para nós, a gente permaneça até que Ele venha. Amém? Um bom dia para você.